Vamos falar de um assunto aqui. Esse assunto ele é bacana. Antes de irmos para o showmatch, porque acabou lá Liquid contra Shopify, vamos falar sobre Vivo Cage e Coach Seal, né? Ai, isso daqui vai ser duro, viu? Olha aí, ó. Prezada comunidade, não há mundo em que eu deixe meus jogadores e minha organização até pagar o que é devido. Devo muito a essa equipe e às pessoas que se esforçaram tanto para fazer as coisas funcionarem. Eu estraguei tudo este ano, farei o que for para melhorar as coisas, o que for preciso, né? O que acontece? Lembra que tempos atrás eu falei para vocês que a nossa comunidade ela é muito guiada por resultados? O que eu quero dizer resultado? Se ganhou, é God. Se perdeu, é bosta. O que tá tudo bem, porque isso é uma competição. Só que podemos ter uma leitura um pouquinho maior e mais à frente disso. Embora o Seal não tenha ganhado ainda assim, ele fez um ótimo trabalho. Entendeu? Eu acho que talvez no que o Seal pecou foi em como ele montou a lineup, no esqueleto do time dele. Só que a gente precisa entender que, primeiro, o Boal ele foi contratado de última hora, né? Era para ser o robô, mas o robô acabou dando para trás ali, eles acabaram não concluindo a contratação e não foi o Hobbs, acabou sendo o Boal. No restante do time, Dizames, Kissy, Morteus e Trimby, esses 4 são 4 ótimos jogadores que não tinha como prever que o Kissy seria uma porca prenha. A culpa não é do Seal. Não é do Seal. Porque, tipo assim, lembram, por exemplo, no primeiro split desse ano, que você via a Cade jogar, eles não sabiam usar o Atacan. Eles pegavam o Atacan e era um nerf para eles, porque eles perdiam o jogo depois de estarem com o Atacan, o que é bizarro, né? Essa Cade tinha um coletivo horroroso, o individual deles também estava fraco, no primeiro split desse ano. Dali em diante, o Seal foi melhorando cada vez mais o time. Cada vez mais o time. Só que melhorar o Boal, que era um player que estava parado e muito enferrujado, né? Vai demorar. Não é coisa de um split, tá ligado? O Kissy, ninguém imaginava que ele fosse performar tão mal. Tão mal. Tipo, eu acho que nem nos piores pesadelos dessa Cade as pessoas imaginariam isso. E vejam bem, uma coisa também precisa ser dita, que vocês não perceberam. E eu falei isso ano passado, quando o Seal comentou que ele ia mudar a lineup dele. Sua live de Vavá tá da hora. E aí, Katashi? Que isso, dog? Foi muito agressivo, dog. Que isso? Mas hoje vai ter Valorant sim, depois do showmatch. O Seal, ele entrou no CBLOL, na LTA Sul, numa época cruel se você não for PEN e Loud. Vocês entendem isso? Tipo assim, o Seal entrou dentro de um campeonato aonde ele não tinha um budget infinito para ganhar contra tudo e todos, e principalmente contra PEN e Loud, como eu falei, né? PEN e Loud estão aí dentro do cenário há muito tempo, né? E eles estavam, assim, Loud nem tanto, né? Mas a PEN principalmente. A PEN e Loud estavam a quantos splits indo para finais os dois times? Muitos splits, tá ligado? E continuaram indo, entenderam? Então, assim, é muito difícil pro Seal chegar e já bater de frente com esses dois times. Peguem, por exemplo, a Red. A Red, ela tinha o time dela, fazia algumas mudanças, mantinha a base, acreditando conseguir bater de frente contra PEN e Loud. Não conseguiram. Aí fizeram algumas mudanças aqui e ali, esse split. Se embolaram todo, embananaram todo, se fuderam, voltaram atrás. Percebe que muitos elencos, conforme vão sendo criados, ainda assim não batem de frente com PEN e Loud? Essa Fúria montou um puto elenco. Ainda assim, hoje, tomou um 3-1 contra a PEN, que, pra mim, era para ser 3-0. Era só o Roamer não trollar no momento final ali do primeiro jogo, perdão. Era para ser um 3-0.
E essa fúria montou um puto elenco. Entenderam? Então, assim, entendam uma coisa. O Sil tá trabalhando muito bem, ele está evoluindo. Se eu fosse criticar alguma coisa do Sil, sendo bem honesto, eu criticaria a Cade e pediria um budget maior para o Sil. Porque existe uma grande diferença entre ele contratar um import e o import ser o Kissy. Embora o Kissy ele não seja... Embora o Kissy ninguém esperava que ele fosse ser tão ruim assim, tem muitos importes que podem ser muito melhor do que ele vendo o teto, entendeu? Então assim, guys, a minha única crítica ao Sil é mais essa. É tipo, ele ter um budget maior e melhor pra poder trabalhar e montar o esqueleto do time dele. Porque mesmo assim, ele montando os times que são um pouco chumbado, subiu o Morteus melhorou muito esse split, tá ligado? Melhorou muito, entendeu? Inclusive, ele foi um dos melhores, se não o melhor, dessa última série. Eu acho que ele foi o segundo melhor. Ele foi sólido, entendeu? Então, assim, eu gosto do Sil. Não acho que o Sil deva sair. Não acho que deva ter alarmismo, porque essa Cade não seria campeã igual esse split, guys. Não seria. A Cade tendo robô, aí beleza. Olha o Cachose. Dog, o problema não é budget. Íamos pagar a multa do robô. O Cachose abriu a live agora e ele está falando isso. Olha só que canalha, filha da puta. A primeira mensagem dele hoje foi 20h49. Agora é 20h49. Nós falamos sobre o robô. Tá ligado, meu Kelsans? Falamos sobre isso e deixamos claro isso. Mas o que eu comentei, Cachose, e deixei claro, é que... O que acontece? Com o Kissy dá pra ser campeão? Dá. Mas tem importe melhor pra cravar a sua vitória. Entendeu? Tem importe, se o Kissy ele é importe tier 2, dá para contratar o tier 1,5. Se o Kissy é tier 3, dá para contratar o 2. Entendeu? O 1,5 ainda assim. Saca o que eu quero dizer? Deixa eu ver aqui o que mais ele falou. Olha aí, ó. Vi alguns streamers cogitando que o Sil poderia sair. Em defesa do Sil, acho que o trabalho dele sempre foi ótimo. Concordo, tá? Errou na reconstrução do elenco, mas sempre foi notável a evolução nos jogadores. Não tem como o Ribamar virar o Vinícius Júnior. Ele só precisa de boas peças. Caralho, mano, eu nem tinha lido o que o Júlio falou. O Júlio, inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Júlio, você está de parabéns. Você está de parabéns. Para um membro da comunidade comum, esse cara pensa até mais do que eu, porque ele elaborou essa frase mais bonito do que eu poderia e conseguiria elaborar citando exemplos aqui héteros de Ribamar e Vinícius Júnior. Eu nem sei quem é Ribamar, tá ligado? E é exatamente esse o ponto dele, porque eu sei quem é Vini Júnior e não tem como Ribamar virar Vini Júnior. De fato, você está correto, eu nem conheço o Ribamar. Percebe? Você está corretíssimo, Dog. E daí o Sil comentou: eu nunca vou deixar um time que é leal, até que eu retribua aos fãs e à organização pelo que eles me fornecem. Eu também não acho que seja culpa dos jogadores. Eu estraguei muita coisa esse ano. Assim, o Sil tá se culpando muito, né? Obviamente ele sabe muito mais do que eu sobre as coisas que ele fez, porque ele vive com ele mesmo, com a consciência dele, o caralho a 4, né? Né, guys? Certo? Só que... de fora, eu acho que o Sil está fazendo um bom trabalho ainda assim, como o Júlio aqui comentou, e melhorando os jogadores deles. Mas tem um teto aonde o Ribamar pode chegar. Entendeu? O Sil anseia pelo protagonismo. Ele acha que vive num anime. Ué, Dog? Mas aí é foda, né? O coach, por exemplo, que ele não trabalha mídia, ele não tem sede de ganhar, ele é troncho, ele é troll, ele é burro. O coach que ele gosta do protagonismo, ele é midiático, ele aparece, ele bota a cara a tapa e ele representa a organização dele, ele é solo leveling, anime. Aí também não tem como, tá ligado? Tipo, eu não sei se a minha opinião ela é enviesada e eu sou muito fã do Sil. Mas particularmente o Sil para mim é uma das maiores figuras da nossa região, principalmente quando o assunto é tipo conhecimento, gestão, ser coach, melhorar jogadores, por aí vai, tá ligado? Então assim,
Entendo que talvez a minha opinião seja enviesada. Não discordo disso, tá? Porque eu realmente gosto muito do Sil. Mas pra mim, o que ele agregou no cenário em 1 ano e 6 meses, muitos outros treinadores brasileiros e gringos estão aí há tempos e não fez 10% do que o Sil fez. Pega o Prodelta e transforma ele no segundo melhor suporte brasileiro. Tu consegue, meu Keusans? Pega um time de Guigo, de Exames, como é o nome do mid? Leleco, Smiley e Prodelta e bota numa final do CBLOL. Duvido. O cara que ele reproduzir isso novamente, eu juro pra vocês, eu faço transferência bancária de tudo que eu tenho na minha conta para ele. Só o Sil faria isso. Só o Sil. E ele fez. Então assim, Sil, por favor, não saia. Continua aí no projeto e pede mais dinheiro para o Vex, mano. O Vex, que é o CEO aí que precisa dar mais dinheiro. Abre o bolso, abre a carteira, porra. Exato. Todo player que cai nas mãos do Sil melhora. E, guys, não é nada contra o Prodelta. Mas pega o Prodelta dessa Leviatã e pega o Prodelta da Cade. Não é, tipo, diferença da água pro vinho. É da água de chuca para o vinho. Você entende isso? Você entende isso? Não é da água para o vinho, não é, mano, da água para o water, ou da water para H2O. É da água de chuca para a água potável e muito bem filtrada. Tá entendendo? O que é chuca? Vixe Maria, fica aí até 2 horas da manhã que eu explico para você antes de irmos para o anime, meu Keusans. Eu não posso falar isso agora porque... Tá ligado?